E aí a gente entra no segundo passo, que eu digo que é o mais importante, porque ele é a execução em si. O segundo passo é a execução. Ele é a execução no mundo real. E não é execução naquele mundo que a gente cria na nossa cabeça, né? Poxa, o mundo perfeito, a Disney. É no mundo real. A gente tem que entender que a gente está vivendo num mundo que as coisas realmente acontecem. Não é aquele mundo perfeito do Instagram, não é aquela Disneyland onde tá tudo bonitinho, tudo limpinho sempre. Não, é o mundo real. E esse é o ponto mais importante de todos, porque é aqui que muitas vezes o elo é quebrado e as pessoas entram no círculo vicioso de começar e não terminar, né? Achar que vai fazer alguma coisa, mas só tá motivado para aquilo e depois larga, né? É o ciclo vicioso da indisciplina, da inconstância, da desistência, né? É, por que eu digo que a execução é o ponto mais importante? Porque isso já é científico, digamos assim. As pessoas que mais fazem são as pessoas que mais sabem fazer. Ah, Miguel, tá falando óbvio. É o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. As pessoas que mais fazem são as que mais conseguem fazer. E as pessoas que menos fazem são as pessoas que menos conseguem fazer. Fica com isso na cabeça de vocês, tá? É, isso é praticamente a evolução, né? Charles Darwin da vida. É, na psicologia a gente chama isso até da terapia cognitivo-comportamental, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele teste com os ratinhos, que a gente bota, a gente não, né? Você coloca o ratinho dentro de uma gaiola, aí o, toca uma sirene, e quando toca a sirene o ratinho fica com medo, e tem uma alavanca dentro da gaiola, quando ele bate naquela alavanca cai a comida. Então, assim, o ratinho ele vai se adaptando e ele vai sempre fazendo aquilo que é o melhor para ele. Então, poxa, ele sabe que sempre que ele puxar a alavanca, ele vai ter comida. Então, pô, ele sempre vai puxar a alavanca. Ele sempre vai procurar. A primeira coisa que ele vai fazer quando ele entrar numa gaiola é procurar alavanca. Tem um estudo também que fizeram com os gatos, que é assim, o pessoal bota o gato dentro de uma gaiola e nessa gaiola também tem uma alavancazinha. Só tem a alavanca na gaiola. E quando você bota o gato lá, ele fica correndo adoidado, pô, adoidado. E aí ele às vezes esbarra na alavanca e abre a porta e ele sai. Aí os caras vai lá, pega o mesmo gato e bota o gato de novo lá dentro. E aí esse gato, ele começa a demorar menos tempo para sair da gaiola. Então, por exemplo, ele chega no final do teste, acho que depois de 12, 15 vezes lá, na hora que ele joga o gato dentro da gaiola, o gato vai direto para a alavanca, puxa a alavanca e já sai da gaiola. Em menos de 3 segundos, por exemplo. No começo ele demora, sei lá, 3 minutos, e depois ele sai assim, tipo, em menos de 3 segundos. Botou na gaiola, apertou, sei lá. Por que esse gato consegue fazer isso em menos tempo agora? Né? Porque, e no final do projeto eles pegam outro tipo de gaiola, do teste, eles pegam esse mesmo gato e jogam ele dentro de outra gaiola que também tem uma alavanca, mas é um pouco maior. E a primeira coisa que o gato faz é procurar a alavanca para sair da gaiola. Então, por que esse gato conseguiu fazer isso? Por que ele diminuiu o tempo de sair da gaiola? Porque ele fez aquilo milhares de vezes. Porque enfiaram o gato naquela gaiola 1000 vezes e ele percebeu que toda vez que ele puxava a alavanca, a porta abria e ele saía. Então, percebam que as pessoas que mais fazem realmente são as pessoas que mais conseguem fazer, né? São as pessoas que mais conseguem criar um conhecimento, né, que vai gerar uma inteligência no cérebro daquela pessoa, né? É, esse conhecimento, ele vai te ajudar a resolver as coisas, ele vai te ajudar a executar as coisas melhor, de uma maneira melhor, né? Exemplificando aqui com a gente, né? Com nós mesmos, né? Se eu faço um exercício de matemática uma vez e eu não consigo fazer, e eu vou lá e fico refazendo aquele mesmo exercício,
uma hora vai mudar os números e eu vou conseguir fazer da melhor maneira, porque eu já fiz aquele exercício tantas vezes que agora eu sei executar ele, né? Por exemplo, se tá sempre lá 2 mais 2 2 mais 2 2 mais 2 2 mais 2, beleza? Aí eu vou lá e sei que 2 mais 2 é 4, e eu fico repetindo aquilo. Quando colocarem 2 mais 3, não é o mesmo resultado, não é a mesma numeração, mas eu já sei por onde começar. Eu sei que aquilo é uma conta, eu sei que aquilo é uma conta de soma, e eu sei que aquilo vai dar um resultado, que é a soma de dois números. Entendeu? Então, é, tem um. Lá no quartel, todo ano tem o 7 de setembro, que é aquele desfile, né? Militar, com um monte de coisa, né? E é engraçado porque, assim, todo 7 de setembro é uma correria do caramba para montar esse desfile, né? Só que eu ficava pensando, né? Quando eu entrei lá, eu falei, poxa, por que essa correria todo ano? Se todo ano a gente sabe que vai ter o 7 de setembro, o pessoal não se planeja antes? E eu assumi, nessa época, a função de planejar esse desfile. Eu era comandante do pelotão de transporte, né? Onde ficava todas as viaturas. E aí eu sempre deixava planejado quem que eram os militares que iam dirigir e quais viaturas que iam, né? E por que isso? Porque eu fiz isso 3 anos seguidos. E eu vi essa correria nesses 3 anos seguidos, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a me organizar antes, ficou muito mais fácil organizar as coisas. Então, sempre que acontecia alguma coisa diferente, um outro desfile, quando ia um general, por exemplo, visitar o quartel e tinha que fazer o desfile motorizado, eu já sabia mais ou menos como executar aquilo, eu desprendia menos tempo organizando e desprendia menos tempo pensando em como fazer aquilo, porque eu já sabia fazer, entendeu? Porque eu já tinha feito algo parecido. Então, por isso que eu falo, né, que a execução é realmente o passo mais importante, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente cria uma, uma segurança em fazer outras coisas. Quanto mais a gente executa as coisas na nossa rotina, quanto mais a gente coloca em prática aquilo que a gente planejou, mais a gente consegue colocar em prática outras coisas, mais a gente consegue se adaptar às outras mudanças que a gente precisa. Beleza? É, o, aquele negócio da cama, ele entra nisso, né? Quando eu falei para vocês lá do arrume sua cama, né? Quando eu falei lá para vocês do arrume sua cama, ele entra nessa teoria, né? Nesse estudo. Que assim, quanto mais você acorda todos os dias, arruma sua cama, arruma o seu quarto, você sempre está executando algo ali. Você sempre está começando uma tarefa, fazendo a tarefa e finalizando aquela tarefa. Então, se você começa, você faz, você termina, você já tem uma capacidade maior de fazer outras coisas, né? Se eu arrumo o meu quarto todos os dias, eu consigo arrumar a sala, né? Poxa, se eu arrumo o meu quarto todos os dias e arrumo a sala, eu consigo arrumar a lavanderia. Basta o quê? Eu me organizar. A sala você lava da mesma forma que você lava uma lavanderia, por exemplo. Quando você vai lavar a sala, ou lavar o quarto, ou lavar o banheiro, você sabe que você precisa de uma vassoura, de um rodo, de um pano e de produto de limpeza. São só ambientes diferentes, mas você já tem uma inteligência e uma segurança de que você consegue executar aquelas coisas porque você já fez aquilo diversas vezes. Não necessariamente da mesma forma, mas você já executou, né? O, o Jordan, ele tem até uma frase que eu deixei aqui que eu gostei muito, né? É o Jordan, não. É o. Esqueci o nome do homem. O branco. O primeiro ali. É. James Clear. Pronto. O James Clear tem uma frase que eu gostei muito e eu deixei aqui, ó. Ele fala assim, ó, no mundo bagunçado de um dormitório da faculdade, eu fiz questão de manter o meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Então você vê que cada vez que você executa algo, você aprende sobre aquele algo e você aprende sobre a execução. Então, toda vez que você aprende, você fica um pouco mais inteligente, e toda vez que você executa, você fica mais inteligente ainda porque você conseguiu se adaptar e reajustar aquelas coisas à sua realidade. E lembra que eu falei lá que a gente está no mundo real, então a gente tem que adaptar as coisas ao mundo real.
qualquer livro, qualquer coisa que você aprende, qualquer vídeo que você vê, qualquer coisa que você vê na parte da sua inteligência, você só vai botar aquilo em prática mesmo, à prova, quando você aplicar aquilo, quando você executar aquilo e trazer aquilo para a sua realidade. Então, assim, essas viradas de chave, essas subidas de platô, que muitas vezes a gente fica esperando na nossa vida, essas mudanças, né, elas advêm disso. Muitas vezes esses momentos revolucionários que a gente pensa na nossa vida, né? Poxa, quando que será que vai acontecer a minha virada de chave? Quando será que vai acontecer a mudança na minha vida? Quando será que eu vou ficar rico? Quando será que eu vou passar naquele concurso? Quando será que eu vou ficar no shape? Essas coisas, esses momentos revolucionários, essas viradas de chave mesmo, elas vêm do resultado de várias ações anteriores que a gente fez na nossa vida, que, querendo ou não, criaram um potencial para desencadear esse grande momento. Lembra que eu falei que a disciplina a gente desenvolve nas pequenas tarefas diárias? Um fisiculturista, ele não ganha o Arnold Classic lá de um dia para a noite. Não, pô. Ele começa nas pequenas mudanças diárias na vida dele. Ele começa se alimentando melhor de pouquinho em pouquinho, ele começa treinando melhor de pouquinho em pouquinho. Ele estuda uma forma de melhorar o treino dele, vai lá, treina e aplica. Ele estuda uma forma melhor de criar uma dieta para ele, ele vai lá, coloca aquilo, aplica na vida dele. Ele busca conhecimentos com pessoas que sabem mais do que ele, e ele aplica aquele conhecimento na vida real dele. Ele executa. E aí, através dessas execuções diárias, né, que ele vai chegar lá e ganhar o Arnold. A virada de chave aconteceu porque esse momento revolucionário na vida dele aconteceu porque ele fez tantas ações anteriores, né, ele executou tantas essas ações anteriores que elas criaram um potencial para que ele conseguisse chegar nessa revolução, né, nessa virada de chave. A pessoa ela passou no concurso, por quê que ela passou no concurso? Porque ela repetiu tanto aqueles estudos, ela aprendeu formas melhores de resolver aqueles exercícios que ela tinha mais dificuldade, ela aprendeu aquela prova em específico como resolver melhor, porque ela foi aprendendo na vida dela, né, nessa jornada que ela tem de estudos, a estudar melhor, a organizar mais o tempo, a entender melhor como funcionam as questões aqui, ela tem mais dificuldade ou não, que vai chegar um momento na vida dela que todas essas ações que ela teve geraram um potencial tão grande que ela vai e passa no concurso. Entenderam? É isso que vocês precisam trazer para a vida de vocês. É isso que vocês precisam colocar na vida de vocês para que vocês consigam sair dessa roda que pô, começou e não terminou, começou e não terminou. Querer mudar de vida, querer alcançar um objetivo novo, mas ficar desistindo dele sempre, né? Então, entendam que toda a mudança da nossa vida, todas as chaves que vão virar, todos esses momentos revolucionários, eles vão vir dessas pequenas ações diárias, essas ações pequenas que a gente acha que muitas vezes não tem tanto efeito, mas que elas realmente têm, certo? E assim, então, vamos só recapitular aqui. O primeiro passo que a gente deu é definir aquele ponto de partida que a gente tem, que a gente precisa, né? O lugar que a gente está agora, o lugar que a gente quer chegar, para que assim a gente consiga definir os processos, né? E a partir de definir esses processos, os meios e as rotinas, a gente partir para o mundo da execução, que é o mais importante, né? Que eu falei para vocês, que é cada vez que a gente executa melhor. Cada vez que a gente faz um pouco, a gente consegue fazer mais. Né? Cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo fazer mais coisas na nossa vida. Beleza? E aí vai chegar um momento que a nossa mentalidade ela vai ser demandada. Que aí a gente entra no terceiro passo.